Vou convidar então agora, o nosso próximo tema, que será quais os riscos da demora na regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer para a Saúde Coletiva, especialmente de pessoas com câncer de pulmão. E para falar sobre esse assunto, a nossa querida Luciana Holtz, que tem participado muito ativamente do Fórum CCNTs, já há muitos anos com a sua equipe. A Luciana, ela é psicóloga e ela é fundadora do Instituto Oncoguia, instituição da qual ela é presidente. Muito obrigado mais uma vez pela presença e pela parceria, Luciana. Oi, Mark. Acho que só não estou aparecendo ainda, né? Não, não, já conseguimos ver e Então ouvir. tá bom, tá tudo bem. Bom, enorme prazer estar aqui, né? Acho que acaba sendo um privilégio poder falar, privilégio e um ponto dificultador, né? Poder falar um pouquinho agora, depois de tantos especialistas, né? De tantas pessoas hoje que são referência realmente quando a gente está olhando para o tema do câncer de pulmão. E acho que eu confesso, viu, Mark, que eu fui ficando um pouco angustiada, porque o que fica muito claro é o quanto a gente sabe, o quanto estamos diante de um tema que precisa de mais atenção. Eu costumo falar de mais atenção de engajamento, né? E eu confesso que depois de ouvir tanta gente, né, alinhado, trazendo de forma tão coerente, consciente, o tamanho do problema, e mais do que o tamanho do problema, né, o quanto a gente já sabe o que tem que ser feito, né? Então, eu acho que hoje fica aqui, eu começo realmente com um enorme pedido, mas acho que o ponto central é o câncer de pulmão precisa de mais atenção. Para mim, esse é um ponto muito importante. Né? Você faz a pergunta para mim, né, relacionada aos riscos de uma demora na regulamentação da nossa política pública, e de verdade o ponto central é a política, ela sem dúvida nenhuma, ela promete, né, se a gente for olhar para tudo que está no papel, mudanças importantes, mas enquanto ela não acontece, a gente segue deixando o paciente esperando. Quem continua pagando com a sua vida é o paciente. É disso que a gente está falando. A gente está falando de uma situação hoje do câncer, de maneira geral, que está na fila de espera no Brasil. Então, esse é um ponto que a gente precisa, né, mudar. A gente precisa ver, por parte do governo, o câncer sendo tratado de forma mais prioritária, né? Eu separei aqui, né? Assim, o Oncoguia existe para atuar como representante. Nós somos representantes da voz do paciente com câncer. E o meu foco central, né? A gente já entendeu aqui tudo o que precisa acontecer. Precisamos seguir falando de combate ao tabagismo, agora tem que incluir o cigarro eletrônico. A gente precisa falar de forma muito séria sobre a implantação de um programa de rastreamento para pessoas de alto risco. O Sandro já trouxe, né, a relevância da gente conectar, a gente precisa olhar para isso de maneira conectadinha. Então, temos que falar sim de linha de cuidado. Se as coisas não estiverem conectadas, tudo que for implementado a gente coloca em risco. Óbvio, né, gente? Acesso à biópsia, acesso ao primeiro tratamento, mas a realidade hoje, 90% desses pacientes estão descobrindo a doença numa fase avançada. E este paciente, hoje, diante do câncer, tratar é preciso. E aí a gente já ouviu aqui, né, por todos os especialistas, o quanto a gente está deixando a desejar quando a gente está falando de oferta de um tratamento mais efetivo para esse paciente do SUS. O mundo do câncer do câncer de pulmão, né? O que tem de novidade na forma como a gente trata o câncer de pulmão nos últimos 10 anos é inacreditável, né? A gente sai, sem dúvida nenhuma, aí de um cenário muito complexo de uma taxa de sobrevida aí de 6 meses. Hoje a gente está falando de 6 anos, de 10 anos de pacientes vivendo bem, vivendo com qualidade de vida. E aí temos esse cenário aí de 10 anos de um PCDT que não, de um DDT que não é atualizado, da ausência de tratamentos que são oferecidos
no SUS com a famosa e tão esperada recomendação da Conitec e que não chegam para esse paciente, né? Então, eu tenho, acho que o doutor Luiz já trouxe isso, né, gente? Mas a gente está falando de 10 anos de uma aprovação do erlotinib e gefitinib. E aí, Mark, Oncoguia, a gente tem um estudo importante, que é o meu SUS, é diferente do seu SUS, que traz ainda, né, essa questão da falta de equidade no tratamento dentro do SUS. A gente já sabe da dor que é a diferença entre o SUS e a saúde suplementar, mas a gente também vê essa falta de equidade também dentro do SUS. Dependendo do local onde você fazer seu tratamento, onde você vai fazer seu tratamento, nem sempre aquilo é oferecido de maneira igualitária para você. Então, por esse novo estudo nosso, para você ter uma ideia, a gente sabe, né, que obviamente, dos hospitais que responderam à nossa pesquisa, metade dos hospitais oncológicos dos hospitais oncológicos ainda não conseguem ofertar nem gefitinib e erlotinib, que já estão incorporados na Conitec há 10 anos, né? O doutor Luiz já falou, o Criso foi incorporado há 2 e ainda também não está disponível. O próprio teste do EGFR, que é tão essencial para a gente oferecer o tratamento correto para o paciente, ele foi incorporado só o ano passado, né? E a gente já falou aqui dessa DDT, que tem 10 anos que não é atualizada e que a gente recebeu recentemente uma resposta da Conitec dizendo que isso não vai acontecer esse ano, né? Então, eles já deixaram essa atualização para transformação em PCDT para o ano que vem. A gente está falando aqui de demora, a gente está falando aqui de falta de acesso a um tratamento efetivo, de falta de acesso a um tratamento igualitário, e a gente está falando da falta de um olhar além do câncer. Então, quando a gente olha para um paciente que também está passando, né, por um tratamento de uma doença avançada, ele precisa de cuidados paliativos, ele precisa de equipe multiprofissional. Isso a gente viu recentemente, inclusive, numa outra pesquisa que a gente realizou, onde a gente foi estudar com os pacientes de câncer de pulmão o que é qualidade de vida para eles, se de fato eles estão tendo acesso, eles estão tendo a chance de ter qualidade de vida, independente, né, da fase da vida que eles estão vivendo. E outro ponto que chamou muita atenção nessa nossa pesquisa foi o quanto apareceu a questão da toxicidade financeira. Então, o paciente ele gasta literalmente do próprio bolso durante toda a jornada. Ou ele paga para fazer a biópsia, ou ele paga para fazer o tratamento, ou se não é para fazer o tratamento, ele paga para judicializar o tratamento, ele paga para conseguir se tratar, ou por transporte, ou ele paga pela equipe multi. E isso apareceu tanto para o paciente do SUS quanto da saúde suplementar. E aí a gente escuta um gestor aqui, né? O doutor César, que está aqui com a gente, trazendo também a dor dele como gestor. O quanto a gente está literalmente gastando e usando mal o dinheiro que a gente não tem disponível, né? Então, acho que tem pontos centrais aqui, Mark, para a gente conversar. Né, e peço desculpas aqui pelo meu desabafo, mas acho que realmente a gente tem sentido muita falta, né, de mais priorização, de conquistas importantes que a gente tem enquanto sociedade civil, enquanto todo mundo que está aqui batalhando para ver esse cenário e aí conectando com a própria política nacional, né? Com a própria lei que já teve os seus 180 dias vencidos e que até agora a gente não viu, né? Nenhuma portaria, nada acontecer, pensando numa regulamentação de uma política que foi tão esperada. Obrigada. Muito obrigado, Luciana. É importante, claro, ouvi-la, né? Acho que as pessoas têm que estar representadas, né? Não pode, né, a voz da pessoa que eventualmente tem risco ou que tem caso de câncer, né? Ela não ser ouvida, e acho que o Oncoguia traz isso de forma muito importante, né? Indo atrás dessas informações, que é a pessoa, né, que está passando pela condição, né, pela doença, ela traz, então, todos esses desafios que ela passa.
né? E a gente, né? E aí a sua observação é muito importante, né? Quando demora a incorporação, demora a regulamentação e implementação de uma política, né? Que tem aí aspectos muito interessantes, traz novidades aí, importantes para que a gente evolua nos cuidados, né? Desde, claro, prevenção, mas também diagnóstico, né? E depois cuidados com o câncer, né? E isso, claro, tá tendo um impacto negativo, né? As pessoas já poderiam estar se beneficiando disso, né? Dessa implementação e dessas incorporações. Outro ponto também que eu chamo a atenção, né? Inclusive você já participou em outros eventos conosco sobre isso, é, é a questão de que o câncer ele não vem sozinho, né? Ele traz necessidades também de saúde mental, ele traz necessidades de outros tipos de cuidados que muitas vezes são minimizados, né? Como a dor oncológica, né? A gente já tratou em outros eventos, né? E que daí a qualidade de vida desse indivíduo, quando é, outros elementos são ignorados, a qualidade de vida desse indivíduo é absolutamente deteriorada de uma forma muito importante, né? E que não deveria ser, né? Então, muito obrigado aí. As suas, né, considerações agregam muito ao nosso evento.